rádio que toca a notícia na nossa região. Estúdio CBN. Três horas 14 minutos, estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização contra acidentes de trânsito. E o Centro Infantil Boldrini, que não atende só as crianças, tem uma equipe multiprofissional que faz tratamento gratuito para reabilitação motora de pessoas que sofreram acidentes de trânsito e vários pacientes estão em tratamento. Nós vamos conversar agora com a Kátia Capelaro, que é coordenadora assistencial do Centro de Reabilitação Luci Montoro Boldrini. Vou começar dando boa tarde, então, para você, Kátia. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. E vamos falar também com a fisioterapeuta Fernanda Barilari. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, bem-vinda também. Vamos Obrigada. então começar falando sobre essa reabilitação, né? Porque acidentes deixam muitas sequelas, né? Então, Fernanda, como é que funciona esse trabalho, né? Esse tratamento, essa reabilitação? Afinal de contas, muitos acidentados acabam, algumas vezes, tendo o perigo de perder movimentos, né? E situações até piores. Bom, o Centro de Reabilitação Luci Montoro Boldrini, nós recebemos o que nós chamamos de grandes incapacitados, que na grande maioria das vezes está envolvido numa situação de trauma no trânsito, o que acaba impactando em lesão medular e amputações. O centro está capacitado para fazer a reabilitação não só com um recurso físico, mas com uma equipe multiprofissional preparada na reabilitação desse processo que é mais intenso, vamos falar assim, para poder devolver a essa pessoa a condição do retorno à sociedade, a retornar às suas atividades, ao seu trabalho, à família, com tudo que ele precisar, né? Numa nova readaptação, porque, por exemplo, numa lesão medular, o indivíduo precisa se readaptar à perda do movimento, mas ganhar funções de outra maneira. Dentro do acidente de trânsito, o que a gente mais vê é esse tipo de lesão. Lesado medular, que seriam os paraplégicos e os tetras, e os amputados. Eu queria perguntar para a doutora Kátia também como é que essas pessoas chegam, né, até esse serviço, até o centro de reabilitação, porque a gente sabe que ele é um serviço bem especializado, que muitas vezes é caro se a pessoa for pagar por essa reabilitação, mas nesse caso o atendimento é gratuito, né? Então, como as pessoas chegam ao centro e como que é feita a seleção também desses pacientes? Então, Tayla, nós somos um serviço que atende 100% SUS. Tá? Todos os nossos atendimentos são gratuitos e ele é reabilitado com a cobertura 100% SUS. Os pacientes chegam até nós oriundos das unidades básicas de saúde. Então, são as unidades básicas de saúde que têm contato com um paciente grande incapacitado. Eles têm a possibilidade, o médico do centro de saúde, da unidade básica, referencia esse paciente para nós, nos encaminha e na própria unidade básica de saúde é feito o agendamento via sistema, um sistema que se chama Ciresp e que eles têm então disponibilizado para o nosso serviço 15 atendimentos por semana para passarem pela triagem, para ver se eles o problema deles é contemplado com a nossa expertise. Então, dessa forma, o paciente é avaliado por uma psicóloga, por uma assistente social e pela médica fisiatra. E ele, então, é admitido no serviço. Vou perguntar também. Ok, para a doutora Kátia também, como que já tem há muito tempo essa parceria do Centro de Reabilitação Luci Montoro com o Hospital Boldrini, né, que sempre foi muito bem equipado, esse trabalho já existe há bastante tempo? Sim, desde 2010 que nós funcionamos neste modelo
da rede Luci Montoro. Então, o Boldrini, a partir de uma demanda para os pacientes do Boldrini, que precisavam de reabilitação, fossem eles pacientes com doenças hematológicas, fossem eles com sequelas da doença oncológica, nós precisávamos de um centro de reabilitação. E o centro de reabilitação Luci Montoro, a rede Luci Montoro, estava sendo implantada. Então, aqui em Campinas, o centro de reabilitação Luci Montoro foi implantado nas dependências do Boldrini, abrangendo também os pacientes do Boldrini. Fernanda, quer fazer alguma observação a mais sobre isso? Até queria aproveitar, inclusive, para perguntar para a doutora Fernanda também, né, aproveitando a questão da reabilitação em si. Claro que isso vai depender de cada caso, de cada paciente, né, doutora? Mas você que cuida mais dessa parte, é fisioterapeuta, como é que é feito esse tratamento de reabilitação? Ele dura quanto tempo, em média? O paciente passa muito tempo aí com vocês ou isso depende de cada caso? Depende de cada caso, mas a equipe multiprofissional, ela trabalha juntamente com o médico fisiatra, que é o médico responsável pelo centro de reabilitação. Esse paciente sendo acolhido, sendo para o nosso centro, ele é direcionado para um modelo de atendimento. Então, para um modelo de amputado, para um modelo de lesado medular. Neste modelo, ele vai ser atendido por uma terapeuta ocupacional, serviço social, enfermagem, fisioterapia, os educadores físicos, as terapeutas ocupacionais, a nutricionista, que trabalham a fono em conjunto com o fisiatra responsável. A partir daí, é desenhado uma estratégia específica para esse paciente. Todos os objetivos que nós queremos alcançar, não só com o atendimento prático em si, mas do que ele necessitar em termos de meios auxiliares, que seriam as cadeiras de banho, de roda, cadeira motorizada, muletas, bengalas, andadores, como os azores, tudo para propiciar essa recuperação funcional que ele perdeu mediante um trauma. É importante destacar que esse paciente ele fica com a gente em média um período de 1 ano, 1 ano e meio, mas ele aqui tem um começo, um meio e um fim. A manutenção é importante, às vezes, já ser realizada em outro local. Então, nós recebemos praticamente o paciente logo após o trauma, quando ele passa pela fase de internação, ele recebe alta e necessita do início mais precoce da reabilitação ambulatorial. Bom, eu vou seguir com a Fernanda, fisioterapeuta Fernanda. A maioria dos atendidos são em acidentes de motociclistas ou quando chega para o centro de reabilitação não tem essa estatística? Sim, nós temos um índice alto em relação ao acidente de moto. É um índice alto. Moto em primeiro lugar. E nós temos moto, bicicleta, atropelamentos. Porém, os jovens pacientes até os 30 anos é praticamente 99% acidente de moto. Nós temos a estatística, sim. Todos os nossos pacientes são cadastrados, a gente faz sempre o monitoramento do que precisa mais, e os acidentes de trânsito são, infelizmente, os grandes vilões nesses casos. E, Kátia, até aproveitando também, hoje, quantas pessoas são atendidas pelo centro, em média, e vocês têm alguma perspectiva até de ampliar esse atendimento hoje? Olha, dentro do nosso programa de atendimento que a gente tem aí no nosso plano de trabalho, o nosso trabalho cobre 4.500 atendimentos por mês, tá? Então, nós temos uma média de 4.500 atendimentos, que é feito pela equipe multiprofissional. Nós cobrimos todos os acidentes, os traumas, mas também cobrimos outras patologias que traz ao paciente a grande incapacidade motora, né?
é um número bastante razoável, o nosso movimento é bastante grande. Sem dúvida. Quero agradecer, prestar esse serviço, né? Saber que tem esse encaminhamento para o Centro de Reabilitação Luci Montoro Boldrini. Quero agradecer então a Fernanda Barilari, que é fisioterapeuta. Muito obrigado, Fernanda, pela entrevista. Muito obrigada, Marco e Tayla. E a doutora Kátia. Eu gostaria de fazer uma observação, que no nosso serviço, o nosso objetivo é devolver o máximo de potencialidade aos pacientes. Com certeza. Eles chegam de uma maneira e eles saem carregando consigo a própria vida. A vida que é possível que eles vivam e que eles sejam felizes e produtivos. Então, campanhas como essa do Maio Amarelo são muito importantes para a gente, assim como outras campanhas também que nós fazemos com muito afinco, com muita alegria e com muita dedicação, durante a nossa terapêutica. Então, a gente traz a contextualização desses acidentes, das leis de trânsito, de trazer uma consciência maior aos pacientes e aos seus acompanhantes, com vistas de realmente melhorar a vida da população e fazer com que eles segurem a própria vida e sejam pessoas atuantes. Isso faz com que nós sejamos um centro muito alegre, muito feliz e muito efetivo. E temos muito orgulho realmente de sermos parte que ajuda com que a nossa população tenha aí um atendimento digno, 100% SUS. É um trabalho importantíssimo. Doutora Kátia Capelaro, coordenadora assistencial do Centro de Reabilitação Luci Montoro Boldrini. Muito obrigado, doutora Kátia. Obrigado mais uma vez, Obrigada, um abraço aí para ambas. E agora, 3h26. Estúdio CBN.